A Polkadot é uma criptomoeda que tem muito potencial e tem vários fundamentos extremamente interessantes. E, além disso, ela está se valorizando bastante nesse ciclo de alta. Inclusive, muitos analistas estão recomendando o investimento nela, mas até onde será que o token DOT pode se valorizar? No vídeo de hoje, eu vim fazer algumas projeções e fazer uma leve análise para a gente tentar entender qual que poderia ser um preço que esse token atingiria até o final desse bull market. Antes da gente fazer a nossa análise aqui, você pode estar se perguntando, meu Deus, Arthur, onde que eu posso comprar a DOT? Já que você está falando que ela vai se valorizar bastante, né, pelo título do vídeo e tudo mais. Você pode fazer isso pela CoinEx. Lá eles têm essa criptomoeda e mais 800, mais ainda na verdade, todas disponíveis para você poder fazer a sua compra, sua venda e tudo mais. E, inclusive, se você fizer o depósito em criptomoedas, você não precisa nem mesmo fazer o KYC. Então tem uma descrição muito grande. Inclusive, falando na CoinEx, eles estão com uma promoção muito interessante que está acontecendo aqui na data da gravação desse vídeo, que é um especial do halving do Bitcoin, que aconteceu esses dias. Começou ali no dia 14 de abril e vai terminar essa semana que vem agora. E a gente tem 20 mil dólares de prêmios que vão ser distribuídos ali para usuários da CoinEx. Isso aí para quem está no ranking de volume de negociação de futuros. Então, para você participar, é só você criar a sua conta na CoinEx e fazer um trade de futuros. Você entra lá, faz o seu depósito, manda esse depósito da conta Spot para a conta de futuros e faça os seus trades. Quanto mais volume de negociação você fizer, mais você vai subir nesse ranking e aí mais você vai conseguir a possibilidade de ganhar este prêmio. Inclusive, se você não sabe como funciona o volume, é assim. Se você pega e compra 100 dólares de Bitcoin, por exemplo, e você faz uma compra, você gerou 100 dólares de volume. Se você, por acaso, vai lá e vende, você realiza essa operação, né? Você faz uma venda de mais 100 dólares, então você teve mais 100 dólares de volume. 100 de compra, 100 de venda, então você teve 200. Se você repete esse processo, vai ter 400 e por aí vai. Se você tiver lucro fazendo essas operações, o seu volume vai subindo de uma maneira muito exponencial. Isso aí pode ser uma coisa muito interessante para você participar dessa promoção. O link tá aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Não deixa de participar, vai lá. E agora bora voltar pro conteúdo do vídeo. Pessoal, pra gente poder calcular essas informações, a gente vai precisar também de outros dados, porque o que a gente vai fazer aqui nesses vídeos, isto a gente fará com os seguintes dados. A capitalização de mercado da Polkadot atualmente, ou o valor de mercado dela, está em 13,5 bilhões de dólares. O market share, ou seja, a dominância de mercado desta criptomoeda está em 0,51%, o que significa que de todo o dinheiro que está no mercado de criptomoedas, estes 13,5 bilhões de dólares representam cerca de 0,51%. A oferta circulante está em 1,4 bilhões de Polkadot e a oferta máxima é infinita, sendo que a inflação atual é de aproximadamente 10% ao ano. Novamente, pessoal, eu estarei acompanhado aqui do nosso querido Catupiry, que está aqui pronto para poder fazer barulho na hora de gravar. Então, se vocês ouvirem uns miadinhos, é do nosso querido aqui que tá fazendo nossa companhia. E, ó, o pessoal nos comentários parece ter gostado da presença dele no último vídeo, então vamos mantê-lo aqui. Vamos ver se ele dá uma sorte pra gente acertar esse precinho um pouco melhor, é ou não é, Catupiry? Mas muito bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular utilizando um processo lógico, beleza? E eu vou fazer isso com evidências que a gente já teve no passado. Não vou utilizar aqui a análise técnica, não vou considerar muitos fatores, apenas vou analisar a tendência de preços e mais ou menos ali fazer uma projeção do quanto que ela pode alcançar num pico máximo do mercado de alta. Para isso, a gente precisa calcular, primeiramente, o valor que o Bitcoin pode alcançar ao longo desse mercado de alta e a gente precisa alcançar também qual que vai ser a capitalização de mercado, na verdade, a dominância do mercado que o Bitcoin vai ocupar. Eu já fiz isso várias vezes aqui no canal e eu vou mostrar o mesmo pedacinho do vídeo. Se você já assistiu outros vídeos dessa série aqui, você pode passar, mas essa explicação é muito importante para o vídeo fazer um pouco mais sentido. Talvez você até pense, nossa, mas vai ficar falando do Bitcoin? Sim, porque isso é exatamente a âncora que eu vou utilizar para poder fazer o processo lógico aqui pra gente chegar neste preço, beleza? Para poder chutar valores de qual pode ser o potencial do token, é necessário analisar o mercado de criptomoedas como um todo, principalmente o papel do Bitcoin nesse contexto. Qual que é o
padrão de preços que acontece entre um ciclo do Bitcoin e outro. A gente tem que no primeiro ciclo, do fundo até o seu topo, nós tivemos uma valorização de 46.577%. No segundo ciclo, a gente teve uma valorização do fundo ao topo de 12.636%. E quando a gente fala aí da valorização de um topo a esse topo de 20 mil dólares, a gente teve 1.306% de valorização entre o primeiro topo e o segundo topo. Agora, quando a gente fala do terceiro ciclo, a gente teve aí 1.938% do fundo, que foi de 3 mil dólares e um pouquinho, até o topo 69 mil dólares, aquele ciclo que aconteceu em 2021. Falando e se referindo à valorização de um ciclo para o outro, ou seja, do topo de 20 mil dólares para o topo de 69 mil dólares, nós tivemos aí uma valorização de 234% entre topos. Observa que os retornos diminuem com o passar dos ciclos. Até o segundo ciclo, houve uma diminuição de 3,69 vezes a valorização que houve do fundo ao topo anteriormente. Depois, houve uma diminuição de 6,52 vezes. Observando isso, vamos supor um topo para os preços do Bitcoin que seja de 1/5 do último aumento que a gente teve. Nesse caso, quando a gente está falando aí da valorização de um topo ao outro dividido por 5, a gente está falando aqui de cerca de 50% de valorização entre o último topo de 69 mil dólares, e isso daria pra gente aí um topo de preços para o Bitcoin de 103 mil dólares. A gente teria 2,03 trilhões de dólares para o Bitcoin. E olha, essa aqui que eu tô falando é uma estimativa muito conservadora. A maioria dos analistas está julgando este topo bem mais para cima. Assim como a valorização entre um ciclo e outro tem diminuído com o passar dos ciclos, a sua participação no mercado também tem diminuído. A dominância do mercado do Bitcoin costumava ser de 100% e hoje em dia ela está por volta dos 50%. Essa dominância chegou nos 38%. Como está diminuindo consideravelmente, eu vou considerar aqui para os fins desse vídeo que a dominância será de 30% em 2025. Muito bem, então a gente chegou à conclusão de que o preço que o Bitcoin pode alcançar é um pouco acima dos 100 mil dólares, a dominância de mercado seria de 30% mais ou menos, e o preço que o mercado inteiro de criptomoedas pode chegar é de 6,7 trilhões de dólares. Isso aí é uma coisa muito interessante. Por quê? Considerando que a dominância de mercado das altcoins vai passar de mais ou menos uns 60%, 50% para praticamente 70%, a gente vai ter um aumento óbvio da dominância de mercado da Polkadot também, que inclusive faria com que ela chegasse a uma dominância de 0,73% do mercado. Uma coisa muito interessante, a gente já tá falando de um valor bem alto, até porque isso significa que para a gente poder chegar no valor de mercado, a gente vai ter que multiplicar 0,73% vezes o valor de mercado do mercado de criptomoedas inteiro de 6,7 trilhões, e a gente chega no valor de 48,91 bilhões de dólares de valor de mercado para a Polkadot. Considerando essa inflação de mais ou menos 10% ao ano, a gente teria uma oferta de 1,57 bilhões de DOT, e dividindo, né, esse valor de 48,91 bilhões por 1,57 bilhões de tokens DOT, a gente chega em um valor aproximado de 31 dólares e 15 centavos por token DOT. A gente está falando de uma valorização muito grande, e isso significa também que a gente tem um potencial gigantesco de preços. Ah, Arthur, mas eu acho que pode ser mais. Ah, Arthur, eu acho que pode ser menos. Tudo bem, gente, isso aqui é uma projeção, eu não sou o dono da verdade, e isso aqui, na minha projeção, a intenção é que seja o ponto máximo, o teto que ela pode alcançar. Provavelmente, num cenário um pouco mais realista, esse valor poderia ser um pouco abaixo, mas vocês podem observar na minha análise que eu utilizei de vários valores bem conservadores, né? Tem muita gente falando aí que o Bitcoin vai passar de 200 mil nesse ciclo, e obviamente num caso desse a gente teria um preço muito maior para altcoins. Mas será que a Polkadot é um bom investimento mesmo ainda nesse ano? Se você ainda não sabe, você pode clicar nesse vídeo aqui que você vai descobrir.